Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, bem-vindos aqui ao nosso canal que a cada dia eu tô tentando me superar, trazer um pouco mais de conteúdo de qualidade para vocês, lembrando que o nosso foco sempre é história, educação, literatura, às vezes colocamos um pouquinho aí de viagem, mas especificamente meu foco é ensino de história, educação, história e literatura, tá? Então vamos lá para esse vídeo, né? Eu tomei a decisão que seria um tema de algo que eu já venho trabalhando muito, eu tenho colocado aí para vocês, já criei o material, na verdade há um certo tempo, foi em 2018 que eu criei esse material, e também eu já tenho isso disponibilizado no meu site. E eu decidi, porque assim, gente, é quase 200 acessos por dia que essa ferramenta tem recebido. Sim, eu estou muito contente com o crescimento do site, que eu já tenho proposto há um certo tempo, e o canal que é novo aqui com a gente. Mas então, assim, por conta disso, eu acho que um vídeo explicativo, ele poderia ser um complemento maior para estar ajudando vocês, professores. Sim, eu estou falando do infográfico de competências específicas de história da BNCC. Lembrando que eu fiz isso com todas as áreas, matemática, ensino religioso, filosofia não, que é ensino religioso, mas matemática, língua portuguesa, inglês, todas as áreas. E tá tudo disponível no meu site. Eu também vou deixar para vocês aqui no link de descrição um link que você tem acesso a todos os infográficos de todas as áreas. E você pode justamente utilizar à vontade o material gratuito, como eu sempre falo, que esse meu trabalho aqui na internet é para compartilhar aquilo que eu acredito, tudo bem? Especificamente, eu vou trazer para vocês uma reflexão da minha área, que é história. Então, quais são as competências específicas de história que a BNCC nos pede? Então, antes disso, vamos compreender como que eu cheguei nesse raciocínio para que tenha algum tipo de sentido, tudo bem? Então, vamos lá. A minha inspiração foi da professora Ana Penido, que eu vou deixar aí no link de descrição para vocês um material que embasou o meu estudo para eu conseguir chegar a essa metodologia. Não foi uma coisa que eu cheguei, achei, uau, né? Até porque nós, historiadores, não achamos nada, nós temos que estudar muito para poder criar um material desse. Então, foi o que eu fiz. Eu estudei bastante a BNCC, qual que era a proposta da história para a BNCC, e a partir do que eu compreendi e da inspiração do que a professora Ana Penido fez com as 10 competências gerais, eu utilizei com as competências específicas de história, tá? Foi o primeiro infográfico que eu criei, foi da minha área, tá? Então, primeiro, esse material que aparece aqui para vocês é o infográfico que eu criei, tá? É claro que aqui na tela tá pequeno, tem para vocês também no campo de descrição aí, para você fazer o download gratuito deste material em PDF, tá? A única coisa que a gente pede é sempre você citar a fonte, tá? Então, mas você pode utilizar à vontade aí para o seu concurso, no estudo de concurso, para você criar o seu planejamento, o seu plano de aula. Esse material é para você, é gratuito para você, e eu sei que você vai fazer muito bom uso desse material, tudo bem? Então, assim, qual foi meu raciocínio? Nós temos aqui 7 competências específicas para a história que eu devo alcançar de 1º a 9º ano no campo de história para a BNCC. Essas 7 competências específicas, elas são apresentadas na BNCC, tá? Em forma de texto, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui um print de uma parte delas. Ela tem esse formato aqui no documento da normatização, que é a BNCC, que é a norma agora que nos rege em sentido a currículo, tá? Que é habilidades e competências. Então tem esse formato. O que eu pensei como professora ou no campo da formação do professor? Eu pensei assim, poxa, o professor ele vai trabalhar todo esse texto se eu posso facilitar para ele. Então foi mais ou menos o que eu pensei aqui. O que eu fiz? Eu peguei as 7 competências, estudei elas e fiz o seguinte, eu dei um nome para cada uma dessas competências, é claro, com base de muito estudo, com muito fundamento. Eu estudei a BNCC, estudei outros historiográficos em volta para que eu chegasse a esse raciocínio. E eu dei nome para essas competências, tá?
assim como a professora Ana Penido fez com as 10 competências gerais da BNCC, tá? Então, são 7. O que eu fiz? Então, eu peguei lá uma competência, dei um nome para ela, e especificamente eu dividi o raciocínio assim, para o que aquela competência, né, o que e para quê? O que é essa competência e para que ela serve? Assim o professor vai entender o que ele deve atingir para o que ele deve chegar. Aqui, o começo e o fim daquela competência. O raciocínio facilitou muito, até para mim, aí, na hora que eu fui trabalhar alguns documentos. Então, é claro que eu vou usar aqui meu material de apoio, que eu estou aqui na tela do computador para eu estar lendo com vocês, e eu vou tentar encaixar aqui as habilidades enquanto a gente está conversando, tudo bem? Então, vamos lá. A competência de número 1, né, eu dei o nome de conhecimento histórico, né? Então, está escrito assim, o que? Compreender, né, para o que? Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, econômicas e culturais, para entender e explicar as transformações históricas da sociedade. Então, a competência de número 1, ela tem como foco o conhecimento histórico, que especificamente é eu compreender o fato transformando a sociedade, que é justamente o que é a base do que nos traz referente à história, que é pensar o fato histórico de certa forma refletindo na atualidade daquele aluno, para que o fato tenha mais sentido. A competência de número 1 não deixa de ser também uma introdução do que eu devo compreender quanto história na BNCC, certo? Então, essa é a nossa competência de número 1. A competência de número 2, eu dei o nome de tempo histórico. O tempo histórico nada mais é do que o nosso próprio objeto de trabalho dentro dialogando com o fato histórico, né? Então, como que foi colocado aqui? O que o tempo histórico? É compreender a historicidade no tempo e espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas e econômicas, culturais, para problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. Aqui é para que o que eu enxergo na competência de número 1, então todas as competências elas estão interligadas, é interessante que vocês enxerguem isso, tá? Enquanto eu tenho conhecimento histórico, eu consigo organizar o tempo histórico. O tempo histórico é justamente eu compreender esses fatos transformando e fazendo essa manutenção nas estruturas políticas, sociais e econômicas ao longo da história, ao longo do tempo histórico, e problematizar isso em ordem cronológica. Então, o aluno tem que compreender o porquê, por exemplo, a gente tem aqueles dois momentos. Por que é difícil da gente compreender a consciência de ideias dentro do processo histórico antes da Revolução Francesa, antes a gente entrar no campo das ideias com o positivismo, que as revoluções que acontecem ali, que o Eric Hobsbawm nos traz de uma forma exemplar, o que acontecia antes e o que vai acontecer depois. Como que eram as manutenções aqui e o que vai acontecer depois. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Que eu tô colocando para vocês para que a gente raciocine essa competência, tá? A terceira competência eu dei o nome de fontes e pensamento crítico, tá? Que é justamente a gente pensar as fontes históricas, os tipos de fontes históricas e como elas vão gerar o pensamento crítico do aluno. A criticidade nada mais é do que um dos focos importantíssimo do trabalho da história. E a criticidade, ela está ali como foco de competência de número 2 dentro das competências gerais da BNCC, né? Que é o pensamento crítico, científico e criativo do aluno, que é a competência de número 2, a competência geral. Então, assim, o que eu tenho que pensar com fontes e pensamento crítico na história? A gente tem diferentes tipos de fontes, material, sonora, toda essa diferença, né, esses tipos de fontes, como que eu vou dialogá-las? Como que esse diálogo coerente, né, com toda o aluno ver o seu raciocínio coeso, como que isso vai gerar uma criticidade pautada, não aquela criticidade banal ou ignorante que a gente tem visto muito hoje em dia na sociedade brasileira.
Então, o que eu tenho aqui? Para o que serve essa competência? Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias. Então, aqui é justamente fazer o aluno ter a tal atitude historiadora que diz isso lá no corpo de introdução da BNCC de História. O aluno ele vai ter atitude historiadora. Ah, Ludmila, mas o aluno não é historiador. Não, ele vai ter a atitude historiadora. Essa é a proposta que a BNCC traz. Porque o trabalho com habilidades e competência, ela não faz o aluno ter a transmissão desse pensamento, ele vai praticizar esse conhecimento. Ele vai mediar, né? Ele vai ter essa mediação, ele vai ter essa experimentação do conhecimento. Então isso faz muito mais plausível a questão de você fazer ele questionar a fonte, não somente ler a fonte, tá? Isso vai nos ajudar muito em relação à interpretação da história. Especificamente, para que serve essa competência? Exercitar a empatia. Opa! Eu tenho que ser crítico para ser empático com quem é diferente de mim. Então, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Eu acho essa competência de número 3 extremamente importante com as problematizações que a gente tem encontrado no nosso país hoje. Então, tá aí para vocês a competência de número 3. E não falando que nada não está ligado, olha só o que vem pra gente na competência de número 4, que é a diversidade e a argumentação. Enquanto eu treino aqui minha interpretação crítica, eu compreendo aqui o que é diversidade e argumento com coerência. Então, lembrando que todas as competências estão interligadas. Nenhuma trabalha sozinha, ok? Competência não é algo isolado, competência é algo dinâmico que eu tenho que enxergar. Competência nada mais é do que o próprio movimento do conhecimento dentro da educação, tá? Então vamos lá. Opa, caiu aqui o nosso mouse, acidentes acontecem no meio de uma gravação, vamos lá. Competência de número 4, diversidade e argumentação. O que, né? Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico para o quê? Posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Uau! A competência número 3, com a número 4 a gente casou, né? Casou para resolver o problema do Brasil. Enfim, assim a gente espera, né? Que a gente está começando isso daqui agora. Então, eu vou treinar o meu aluno, né, com essa competência, quando ele tem o conhecimento histórico, ele está lá compreendendo o tempo histórico, ele entende que o raciocínio ele tem um tempo de evolução, eu estou ali com as minhas fontes históricas, treinando a minha criticidade, eu aprendo a entender o que é a diversidade e especificamente eu já estou lá argumentando. Nossa, é bonito, né? Parece muito, muito bonito. No final do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades, tudo bem? Mas isso eu vou deixar lá pro final. Vou ficar um pouquinho aqui na teoria, tá? Então assim, a partir do momento que eu tô trabalhando isso, eu vou começar a trabalhar o conteúdo, né? O que o conteúdo histórico, o fato, né? Que a gente chama agora, em vez de conteúdo, de objetos do conhecimento, o que os objetos do conhecimento nos traz agora? Dentro da história, a gente vai entender que a partir do momento que eu tenho toda essa questão, os deslocamentos e as interações históricas, elas vão propiciar toda uma formação do que é a consciência humana. Isso estou falando de deslocamentos e interações de choques culturais gerados ao longo de toda a linha histórica que a gente aprende lá desde o primeiro ano. Desde eu entender quem eu sou, né, quanto ser o eu, o nós e o outro, que é uma parte da BNCC. E o choque desse outro, né, os encontros entre os povos, os choques culturais, os conflitos ideológicos, conflitos de guerras territoriais, tudo faz mais sentido quando eu vou construindo isso. Então, a competência de número 5 tem esse nome, deslocamentos e interações.
para o que serve analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, para considerar o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Eu tenho que entender que muita cultura que nasce ao longo da história, ela só vai surgir com esses deslocamentos, né? Um outro aqui que eu posso dar aqui de exemplo para vocês é justamente a origem do período feudalista, né? Do período medieval. Assim, a grosso modo, é claro que tem uma explicação muito mais profunda, quando a gente tem o fim do Império Romano, ali na crise do Império Romano, e você tem aquele choque cultural dos bárbaros com os romanos, que a gente tem os processos de romanização e germanização, esse processo aqui de germanização e romanização vai trazer as características do que a gente conhece como cultura ou culturas medievais, tá? Que é essa mistura de germanização com romanização. Então, houve um deslocamento de povos, interações gerando uma nova cultura. E aí eu vou compreender como que essas diferentes populações vão surgindo. Então, por isso que é importante o aluno compreender o deslocamento e as interações, certo? Especificamente, quando a gente fala de história, será que é verdade? Qual que é a tua base para falar disso, né? A gente não estava lá como professor de história, já escutou isso? Ah, eu já escutei. Então, primeiro a gente vai precisar então da competência número 6, ok? Que é a historiografia e a teoria. Então a gente chama essa competência de historiografia e teoria. Basicamente a gente ensina para o aluno um pouco de historiografia, é claro, de um jeito bem mais simples, o que é história lá no começo do 6º ano, apesar de eu sempre estar repetindo isso ao longo de todos os anos, até no ensino médio, porque é muito importante enfatizar isso o tempo todo, tá? Então, como que ficou aqui a competência de número 6 pra gente aqui, que é historiografia e teoria, que vai referendar tudo que a gente conversou até agora? O quê? Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Amo. Hein? Que cada objeto do conhecimento nos traz conceitos, certo? Que devem ser devidamente trabalhados para que não tenham questões errôneas na formação do aluno, por exemplo, achar que comunismo e socialismo é a mesma coisa, ou que países esquerdistas e são basicamente comunistas, ou basicamente achar que capitalismo e anarquismo são coisas coexistentes, ou então, para ser mais enfadonho, entender o que é o fascismo, ou e mais longe ainda, pra gente não ficar muito nessas questões polêmicas, eu aproveito o vídeo para falar, né? Para poder também a gente refletir aqui um pouquinho conceitos de tempo, história, espaço, urbanização, território, ideias, que é bem legal, que é por isso que eu trago aquele quadro conceitual que eu criei pra gente trabalhar com os alunos, vou deixar também aí no campo de descrição, qualquer dia a gente faz um vídeo sobre o quadro conceitual aqui para vocês, e que é justamente para a gente pegar esse procedimento de conceitos norteadores da história, que a gente vai aprendendo ao longo do ano. Eu começo lá no 1º ano. Eu. Quem sou eu? E termino lá no 9º ano. O que somos nós na história? Nesse processo histórico. São coisas bem interessantes para o aluno conseguir ter essa dimensão, tá? E para que serve a historiografia? Para entender e explicar a história no tempo, espaço e na sua produção no campo científico. Existe aí aquela tal da debate, a história é uma ciência, então. Compreender qual é a função da história dentro do campo científico. E nós temos aqui a nossa última competência, que é um aprofundamento da competência de número 5 da competência geral, que a gente fala de cultura digital na competência número 5 da BNCC, nessa competência geral. E todas as áreas vão trazer uma competência que é imerso nessa nova geração digital, que é justamente o que a gente chama de cultura digital e criticidade, que é a última competência de história que é trazido pra gente aí dentro da BNCC. Então, o que? Tá escrito assim, para que serve, né? O que?
para o que? Oh, meu Deus do céu! Produzir e avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos com criticidade e argumentação. Hoje em dia, nossos alunos estão extremamente imersos nesse mundo digital. Quando você pede um trabalho, eles não vão usar mais livro. Eles utilizam a fonte digital. E a fonte digital é basicamente ele saber o que ele tem que encontrar, saber como que ele tem que procurar, o que tem, o que é coerente ou não, o que é banalizado. É legal a gente conversar sobre Wikipédia, blogs interessantes. E ao mesmo tempo falar com eles de redes sociais com a criticidade histórica. Às vezes uma rede social pode deturpar um conceito, por exemplo, certo? Então ele ter essa coerência e também o que ele produz no campo de internet, certo? Então essa é a nossa contribuição para vocês, tá? Eu peço desculpa por esse efeito final aqui, né? O pessoal de casa fala muito alto, mas eu não vou gravar de novo. A gente tem aí muito problema de tempo para estar fazendo isso. Então, antes de eu finalizar o vídeo, foi um pouco longo, mas eu acho que ele era um vídeo necessário. Nossa, tudo isso parece muito bonito, parece muito teórico, parece uma linda tela pintada. Sim, gente. Porém, eu acho que tem muita coerência. Eu trabalhava muito dessas coisas antes da BNCC. O estilo de trabalhar com habilidade e competência eu já gostava. Lembrando que o estado de São Paulo, por exemplo, eu não vou falar se os outros estados já tinham, porque eu desconheço um pouco dessa linha de métodos de outros estados, mas o estado de São Paulo já trabalhava com habilidades e competências há um certo tempo. O que aconteceu agora é que isso é Brasil, certo? Então eu acho muito mais interessante trabalhar com habilidade e competência do que eu fazer o aluno ver conteúdo. Ele vai ver o conteúdo dentro da habilidade, certo? Então, tudo parece muito assim, lindo. Ah, Ludmila, mas é meu aluno de inclusão, ele jamais vai entender isso. Eu vou ter que discordar de você. Ele não vai entender como você pensa que ele tem que entender. Talvez ele nunca vai compreender aspectos mais complexos, mas algumas palavras centrais ele vai entender, certo? O aluno ele não vai entender, por exemplo, a complexidade do que foi o Hitler ou uma Segunda Guerra Mundial, mas ele pode entender que houve um conflito que gerou de dois grupos extremamente diferentes e que gerou muita morte e fazer essa reflexão para gerar uma empatia nele. Eu posso fazer um aluno compreender que existem várias religiões, várias culturas dentro desse processo produzido pelo tempo histórico, de diferentes formas. Basta a gente trazer aí um pouquinho de como fazer isso. Eu tenho aí um projeto que eu chamo de História Inclusiva, tem até um logo que tá aqui, mas é um processo em desenvolvimento. Na verdade, foi um projeto que eu fiz o ano passado com meus alunos do 9º ano, com um aluno de inclusão que eu tinha. E eles criaram um site de história inclusiva. Então, a partir dessa reflexão e quando a gente vai crescendo aqui no canal, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre inclusão, conversar um pouquinho de como fazer isso, né? Não pensem que eu não estou aqui sentado nessa cadeira achando que eu estou falando bonito e não saio as dificuldades. Eu estou na sala de aula como todos vocês. Eu sinto como todos vocês. Então, sim, eu tenho dificuldade, mas eu tento trazer soluções para ela. Que, infelizmente, a gente tem que fazer isso. Ah, mas aí a gente entra naquele discurso, não sou valorizado, enfim. Eu consigo separar as coisas, né? E aí a classe tem que se unir mais, tá? Então é isso, pessoal. Todo esse material eu vou deixar aí para vocês no que eu comentei no campo de descrição. Eu vou deixar também para vocês o link mesmo ali do nosso site que tá já voltado para isso. Ele é muito acessado, muita gente pede para mim, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo. Já aí no início do ano, a gente vai começar daqui a pouco não, a gente tá de férias, mas pro final do mês aí a gente vai começar a pensar e refletir sobre essas questões chamadas planejamento e tudo mais. Eu vou trazer para vocês. O que eu vou pedir para vocês, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, vamos
Vamos continuar refletindo, material, falar de conteúdo bom aqui no Facebook. Lembrando que o nosso objetivo é compartilhar, tá? E se inscreve, dá o seu like e toca o sininho aí para você saber o próximo vídeo que tem. Tudo bem, pessoal? Até domingo! Quem sabe aí vai ser o vídeo do vlog aí, do vlog, né, da nossa viagem para Minas. Ainda tô decidindo aí. Tchau, tchau, pessoal!